E aí, doido que assiste meu canal, meu irmão? Tudo bem com você, velho? Eu estou muito bem. E hoje, como você já viu pelo título, a gente vai falar sobre os transportes de substâncias dentro da célula para fora da célula, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, como é que as moléculas, como é que as partículas, como é que as substâncias vão se movimentar e vão se transportar? Você deve ter percebido também que hoje a gente vai falar sobre transporte passivo. Antes da gente entrar nesse conceito aí, a gente tem que entender um pouco sobre soluções. Uma solução ela é feita basicamente por um solvente e um soluto. Soluto seria a substância que se dispersa e solvente seria a substância dispersante. Outro nomezinho que eu poderia dar, soluto seria a substância que se espalha e solvente seria a substância espalhante que vai lá e vai espalhar. Um exemplo que todo mundo dá esse exemplo é a água. A água é um solvente e um solvente universal. Ela vai diluir, vai dispersar a maioria das substâncias. Já o soluto seria a partícula que fica entremeada no solvente, que fica dissolvida, que fica espalhada ou fica dispersada dentro do solvente. E nesse caso, o mais clássico é o sal de cozinha, mas tem os eletrólitos, as vitaminas, várias coisas podem ser solutos. Então uma solução é feita basicamente disso, de um solvente e de um soluto. Outros termos que você tem que entender também é a questão de hipertônico, hipotônico e isotônico. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve e o mais didático possível para você, tá? Então a gente tem essas três palavrinhas aí, hiper, iso e hipotônico, tá? Primeiro de tudo, o que você tem que entender é que eu não posso dizer se uma solução ela é hiper, hipo ou isotônica sem que eu a compare com outra coisa, tá ligado? Não tem como eu dizer, nessa casa aqui tem muitas pessoas, se eu não tenho nenhuma outra casa para me referenciar, tá? Então, eu vou lhe dar um exemplo aqui, bem legalzinho. Imagina que eu tenho dois copos de água, um copo A e um copo B. Ou melhor, dois copos preenchidos com água. Os copos são idênticos e o volume de água nos dois copos também são idênticos. No copo A eu tenho 1 centímetro cúbico de água e no copo B eu tenho 1 centímetro cúbico de água. Tá? Agora você me imagina eu colocando 1 grama de sal de cozinha no copo A e 2 gramas de sal de cozinha no copo B. O que é que vai mudar entre eles? O que vai mudar entre eles é a concentração de soluto em solvente, que é exatamente a razão que existe para que eu possa determinar a concentração. Eu dividir a quantidade de soluto por solvente, de gramas por centímetro cúbico, de quilos por metro cúbico, seja lá qual for a unidade, elas têm que ser proporcionais entre si, tá? Então, no copo A, eu coloquei 1 grama de sal em 1 centímetro cúbico, ou seja, eu tenho uma concentração de 1 grama por centímetro cúbico. E no copo B eu tenho 2 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, essa diferença de concentração é que me dá o subsídio, me possibilita dizer como é que a solução vai se classificar, se ela é hipertônica, hipotônica ou isotônica. Então, vamos comparar o copo A e o copo B. Quem é hipertônico? O copo B, né? Porque ele tem uma concentração maior, ele é superior ao copo A em relação à concentração. E o copo A por sua vez, é inferior em relação à sua concentração. Então, ele é hipotônico. Então, hiper maior, hipo menor. Se eu tivesse... Agora, imagina que eu coloco mais 1 grama de sal no copo A. Eu vou equilibrar as concentrações. Isso faz com que eu tenha concentrações iguais e eles sejam isotônicos, isotrópicos. Isso vem de igualdade, tá? Então é isso que você precisa entender, tá? E por que eu tenho que te explicar isso? Para te explicar como é que funcionam os processos passivos na célula. Porque os processos passivos vão acontecer justamente por causa dessa diferença de potencial, essa diferença de potencial de concentração, essa diferença de concentração, tá? Imagina que o copo A seja o meio intracelular e o copo B seja o meio extracelular. Então, eu comparo os dois meios que estão sendo separados pela a membrana plasmática da célula. Tá certo?
Aí, mano, tu deve estar se perguntando o seguinte, tá, agora eu sei o que é um meio hipertônico, hipotônico, isotônico. Eu nem disse qual foi a pergunta que tu poderia estar fazendo. Tá, mas tipo, tu sabe o que é essas coisas, mas tu deve estar se perguntando o que é que isso vai te ajudar a saber. Vai te ajudar e tu vai precisar saber dessas coisas aqui também. Mas existe outra coisa que você tem que entender também, que é difusão e osmose. Difusão é um processo que está relacionado à movimentação do soluto e osmose está relacionado à movimentação do solvente. Mas osmose também é um certo tipo de difusão, a difusão do solvente. Ah, você tá aí. Eu havia falado para você sobre a osmose e a difusão. E a osmose, eu consigo ver ela muito bem em um pedaço de carne seca. A forma como esse tipo de alimento é conservado é justamente por esse princípio de fenômeno espontâneo, a osmose. A gente adiciona sal na carne, a água livre que tem no alimento é perdida para o sal que está na parte externa. Dessa forma, você inibe o desenvolvimento microbiológico na carne, conservando ela. Você aí também, um exemplo que eu poderia dar para você entender sobre a difusão é sobre esses negocinhos de chá, esses negocinhos que vem com ervas secas aqui dentro. É interessante você entender o porquê a água vai ficar com a coloração do chá e com o gosto, sem que você vai mexer necessariamente, você só coloca o negocinho lá dentro. Isso daí seria a difusão. Os solutos tendem a sair de onde eles estão mais concentrados para onde eles estão menos concentrados. E é o que acontece com esse negocinho aqui. Esse vídeo é mais para você entender o que você tem que entender para poder entender os transportes passivos e os transportes ativos. Esse vídeo só vai ficar com isso, sobre o que é uma solução, o que é meio hipertônico, hipotônico, isotônico, o que é difusão e osmose, tá? E talvez você não tenha entendido bem com os exemplos que eu dei sobre difusão e osmose, mas a difusão é a movimentação do soluto de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, tá? Então, se você pensa que, se você imaginar que tem dois meios, um hipertônico e um isotônico. Não um meio hipertônico e um meio isotônico. Até porque não faz sentido eu dizer meio hipertônico e hipotônico. Se eu digo que tem dois meios e um deles é hipertônico, você já entende que o outro é hipotônico, tá? Mas eu quis dizer hipertônico e hipotônico, para que possa acontecer o processo. Que estão unidos, mas separados por uma membrana semipermeável, que permita só a passagem do soluto. O soluto que está mais concentrado, que está em maior quantidade no hipertônico, vai passar o hipotônico até que eles fiquem isotônicos, até que eles fiquem com a mesma concentração. E esse é o objetivo dessa movimentação de soluto, tá? Para que haja um equilíbrio, entendeu? E no solvente, na osmose, na verdade, é a movimentação do solvente de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Ou melhor, para onde está com menos concentração de soluto, com menos concentração de soluto, para onde está com mais concentração de soluto. Então, se você pega, de novo, um meio hipertônico e um meio hipotônico e liga eles com uma membrana semipermeável que permita só a passagem do soluto, ou na verdade do solvente, vai acontecer o quê? A água sai do meio hipotônico para o hipertônico, e isso daí seria a pressão osmótica, tá? Então é isso que você tem que entender, e no próximo vídeo a gente vai explicar direitinho como é que funciona os transportes passivos por difusão simples e difusão facilitada. Um beijo e um abraço.